Bênção, irmãos. Nós queremos agradecer as irmãs que estiveram tão empenhadas, né, nos ensaios. Ficou maravilhoso. Parabéns às crianças também, os irmãos, outros adolescentes e jovens que puderam se envolver aí. Foi maravilhoso. Que Deus abençoe, a gente possa crescer mais e mais, levando a palavra de Deus através disso, né? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e nós vamos falar com Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer por Jesus Cristo, porque é a tua graça, Senhor, que nós não merecemos, que veio até nós, teu favor, teu socorro, teu amor. Nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Te rendemos graças no nome de Jesus Cristo, que tornou o acesso ao Senhor possível. Jesus é o único caminho para o Senhor. E nós estamos aqui porque, através dele, entramos na tua presença. Continua a falar conosco, porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu peço que nesta noite a tua graça seja derramada sobre os nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 8 até o versículo de número 20. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos 8 até o de número 20. Antes de nós lermos esse texto, uma informação interessante. Você sabe quantas pessoas nascem por dia no mundo todo? Por volta de quase 260 mil pessoas por dia no mundo. É muita gente, né? Muita gente. Na época de Jesus, obviamente esse número seria menor, porque tinham menos pessoas. Mas um nascimento muito especial estava acontecendo naquele dia. Era algo diferente. E Lucas, o historiador Lucas, vai contar para nós como é que isso estava acontecendo. Qual eram as coisas que estavam ocorrendo naqueles dias tão importantes. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Como falei, esse é um nascimento especial.
muito especial. E eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que Lucas está falando aqui. Desse nascimento tão especial. Eu não sei se você notou, e se você folhear aí o contexto desse relato de Lucas, nós vamos ver que o nascimento do Senhor Jesus foi anunciado por uma jovem, né? Uma jovem chamada Maria, que estava prometida em casamento para um homem chamado José. Irmãos, naquela época, era uma adolescente. E não pensem os irmãos que ela tinha toda uma importância. Não, não tinha. Era pessoa humilde, simples, assim como o seu marido também. E ela vai receber uma visita de um anjo para falar do nascimento de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, divino que viria a esse mundo. E era algo miraculoso. Nada parecido normal como nós conhecemos. Para enfatizar a divindade de Cristo, Lucas precisa colocar, ele está escrevendo para um homem e precisa trazer com exatidão as informações a respeito do menino Deus que nasceu. Ele então expressa que isso se daria de uma maneira miraculosa, maravilhosa. O poder do Senhor envolveria aquela moça, que não havia tido nenhum tipo de relacionamento com homem algum. E ela então, ela era virgem. E nasceria então o ente dela divino e sem nenhum pecado. Algo extraordinário. Mas o que eu quero mostrar para você é que uma simples moça da Judéia, alguém extremamente humilde, é olhada pelo Senhor Deus como um instrumento que ele iria usar para o nascimento do seu filho. Na continuação do texto, diz que naquelas mesmas regiões haviam pastores. Era um lugar de pastores. Agora, pastores naquela época também não eram pessoas tão bem vistas assim. Até pelo seu ofício, eles eram rejeitados pelas outras pessoas na cidade. Eles ficavam nos campos cuidando das ovelhas. Não tinham uma voz ativa, não. Eram pessoas simples, humildes, que também receberam uma maravilhosa notícia naquela noite. E de repente estavam cuidando dos seus rebanhos, tudo bem por ali. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Já pensou um negócio desse? Que susto! A Bíblia diz que eles ficaram tomados de grande temor. Maria também foi assim. Ela ficou tomada de um temor. Mas o anjo se adianta e diz para ela: não tenha medo. Ou para os anjos: não tenham medo. Porque eu trago para vocês o Evangelho, a boa nova. A boa nova. E ele diz que é de grande alegria. É de grande alegria essa boa nova. O que é isso? Do que ele está falando? Ele vai anunciar para nós o fato. O fato é que vos nasceu. Qual a importância disso? E ele relata aqui, irmãos, preste atenção comigo aí no versículo de número 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nós poderíamos passar por cima disso rapidinho e nem reparar na importância do que o anjo está falando para aqueles pastores. Mas eu quero ir por partes aqui. Primeiro, destacar a expressão Cristo. O que aquele anjo está anunciando aos pastores, pessoas humildes, simples, é que o Messias, o prometido, aquele que o Novo Testamento estava falando e relatando, os profetas anunciaram, estava nascendo. É a esperança do povo. Estava nascendo. O Messias, o ungido do Senhor, estava nascendo. Ele diz também que Jesus, aquele que estava nascendo, que é o Cristo, é também o Senhor. Repare nisso.
Existe algo que define esse Senhor. Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor. Quem estava nascendo é o Senhor. E isso nos remete à palavra lá em Isaías, capítulo 7, capítulo 9, dizendo que aquele que estaria entre nós seria Emanuel. Lembra-se? O que significa? Deus conosco. Ele estava nascendo, o Deus vivo. Ele estava enfatizando para aqueles homens a divindade de Cristo. Ele é o Senhor, Adonai, Jeová. Ele está nascendo. Não tenham medo. Não tenham medo. Ele está nascendo. É uma notícia de grande alegria. Quem sabe os pastores lembraram-se das notícias, das profecias dadas pelos profetas lá no Antigo Testamento. Estavam sendo alertados quanto a isso. Mas eu deixei essa outra expressão para o final, porque os pastores também, o anjo disse aos pastores, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. É de extrema importância isso também. Porque nós estamos falando aqui do marco no plano de Deus. Anunciado desde Gênesis, capítulo 3. A salvação. Salvação de quê? Exatamente. Talvez você entrou aqui nessa noite e alguém disse para você, você precisa ser salvo, e você fala, de quê? Salvo de quê? Está tudo bem comigo. Eu tenho um bom emprego, eu tenho saúde, tenho uma ótima família, etc, etc. Está chegando o Natal, vamos ganhar presente, então, tudo muito legal. Mas salvar de quê? José também recebeu, irmãos, uma notícia de um anjo. E ele falou para José, José, o seu filho precisa chamar Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está aqui. O maior problema da humanidade é o pecado. Por isso nós ouvimos aqui hoje que o Senhor nasceu, mas nós ganhamos o presente. O presente do amor de Deus. O seu único e perfeito Filho é o Salvador. Falar que Ele é o Salvador é dizer que Ele é o único e perfeito caminho para que nós voltemos para Deus. Falar que Ele é o Salvador é falar que nós somos pecadores e dependemos dEle para nos aproximar de Deus novamente. E que nós precisamos reconhecer. Sabe qual foi uma das primeiras palavras de Jesus no seu ministério? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que fato maravilhoso. Ele nasceu, Deus habitando com os homens. O amor de Deus. Eles encontrariam aquela criança envolto em faixas. Os pastores podiam esperar o Messias assim. É interessante, irmãos, porque é como criança que se entra no céu. A Bíblia fala que nós temos que ter o coração como uma criança. Foi como criança que Deus entrou na terra. E nós devemos ter um coração assim. Foi recebido e colocado num lugar humilde, a manjedoura, mostrando os valores totalmente diferentes do nosso mundo, onde as pessoas festejam e fazem tantas coisas, mas os seus corações estão fechados para o Senhor. Eu quero finalizar essa palavra voltando aos pastores aqui e mostrando para os irmãos a atitude ou o efeito desse nascimento na vida deles. Olhe comigo versículos finais desse capítulo, do versículo 18. Todos que ouviram e admiraram-nos das coisas preferidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração.
Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Sabe o que aconteceu? Qual foi a atitude, o que aconteceu no coração daqueles homens? O efeito daquele anúncio foi que eles foram lá e foram procurar a criança. E viram, e saíram dali glorificando o nome do Senhor, adorando a Deus, porque de fato era assim. Hoje, nós estamos aqui anunciando esse Jesus que nasceu. Fato real, histórico. Porém, como é o nosso coração? Será que Deus olha para nós, para mim e para você, e vê um coração humilde? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sabe qual foi? Humildade. Humildade. O Natal, o sentido verdadeiro do Natal, também é isso, um coração totalmente humilde para receber a Cristo e para viver com Ele. Como está o seu coração? Ele é um lugar humilde? Como eu falei inicialmente, talvez você entrou aqui nesta noite e sentindo um vazio muito grande na sua vida. Não sabe por que esse vazio. Eu quero dizer para você que ele é exatamente do tamanho do Senhor Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio. Mas você precisa ter um coração humilde, um coração de arrependimento e um coração de fé. Você recebeu o presente, é o presente da graça de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Você que já é um crente em Jesus Cristo, irmão, irmã, tantos natais passamos e ouvimos as mensagens, cantatas, e não glorificamos o nome do Senhor. Fomos agraciados por essa mensagem, ela alcançou o nosso coração, mas parece que já não louvamos e adoramos mais o Senhor. Nos distraímos com tantas coisas, com as luzes, com os presentes, com a comida. Tudo isso é muito bom, mas não vamos deixar de honrar o nosso Senhor e glorificar o seu nome, adorá-lo, anunciar a mesma coisa que os anjos receberam naquela noite. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Jesus é o elo, é a ponte, é o caminho, é a porta para entrarmos no céu, para sermos restaurados diante do Senhor. Eu quero orar nesse instante com vocês. Peço que você feche os seus olhos. Quem sabe você entrou aqui nessa noite sentindo o seu coração vazio. Eu quero fazer aqui um apelo ao seu coração. Arrependa-se e creia, porque uma boa notícia foi dada para você hoje. Jesus veio e Ele é o único caminho. Ele é o Salvador. Ele pode transformar o seu coração, mas você precisa se render aos pés dele. Eu não conheço você, o seu coração, mas Deus sabe as coisas que estão passando no seu coração. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus,
Faça isso agora, com uma oração simples e sincera, reconhecendo o seu pecado, a sua incapacidade de viver para Deus com as suas próprias forças. E se lance aos pés da cruz de Cristo, num ato de fé. Saia do controle da sua vida. Jesus vai ocupar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se há alguém aqui assim, entregue a sua vida a Cristo hoje. Ele vai fazer de você uma nova criatura. E também, irmãos, fique em oração. Honre e glorifique ao Senhor. Porque hoje, nós estamos aqui também, porque esta mensagem alcançou o nosso coração. Nós estávamos perdidos e desgarrados como ovelhas, mas o Senhor se compadeceu de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, Tua graça nos alcançou, nos despertou para Ti. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu quero Te louvar e Te adorar por isso, porque somente Jesus é a solução. Somente Jesus pode transformar a nossa história. E o Natal, Senhor, fala assim: nós Te adoramos, Senhor, nós Te honramos, nós Te glorificamos. E eu quero pedir que também nesta noite vidas aqui possam nascer de novo, pelo poder da Tua palavra, não por persuasões humanas, mas pelo poder da Tua palavra. Toca, ó Espírito Santo, remove o véu do entendimento, e cada pessoa que entrou nesta noite, que está longe do Senhor, perdida, possa hoje ser alcançada, transformada. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito o seu coração. Nós queremos expressar a nossa gratidão e alegria a todos que estão nos visitando nessa noite, né? Convidá-los para que venham mais vezes. As portas estarão abertas. Que Deus nos ajude a sermos bênção na sua vida, instrumentos dele para abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe, sejam muito bem-vindos em nosso meio. Irmãos, vamos colocar de pé. Hino número 84, mais uma vez, Juliana me ajudando, e a Ruth também. Hino 84, Noite Jubilosa. Jamil.
Cristo nos liberta, Cristo vida certa, louvores ao Deus eterno. Noite jubilosa, noite portentosa, doce luz do feliz Natal. Anjos cantam hino ao Rei pequenino, louvores ao Deus eterno. Obrigado. Eu vou deixar o pastor a bênção final. Vamos orar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua maravilhosa paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, as consolações e o poder do Espírito, seja em cada um de nós, em cada família, na igreja, hoje, até a volta gloriosa e certa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, aguarde o pós-lúdio, e eu quero cumprimentar você ali na porta.